Uma coisa que sempre me deixou abismado até eu entender o porquê é o fato de a corrente elétrica diminuir quando você conecta um capacitor junto ao motor. Como é que a corrente do motor somada à corrente do capacitor fica menor do que se fosse somente a corrente do motor? Isso é bem mais fácil de entender do que parece e, pelo menos para mim, foi como acender uma luz no local escuro. Tudo que é relacionado aos capacitores e à correção de fator de potência fica muito mais fácil de entender depois de você compreender esse conceito. Então foca nesse vídeo para tudo que você estiver fazendo para assistir com toda a sua atenção, porque é um assunto muito importante para qualquer eletricista. Antes de seguir, eu só quero te convidar a se inscrever no canal caso goste desse tipo de conteúdo e não esquece de ativar o sino de notificações também para ser avisado sempre que um novo vídeo for postado. Eu estou aqui com a representação da rede da concessionária, de um motor, de um capacitor e também do condutor que vai alimentar eles. Quando esse motor estiver ligado, vai haver uma corrente elétrica nesse condutor. Do total de corrente elétrica que está circulando aqui nesse condutor, uma parte é composta pela energia que vai ser usada para movimentar o eixo do motor e a outra parte acaba sendo usada para gerar campo magnético, que é fundamental para o funcionamento desse motor. Ele precisa de uma parte da potência para gerar campo magnético para poder girar. Essa energia usada para gerar campo eletromagnético, ela não é um tipo diferente de energia que a concessionária fornece. É basicamente a mesma energia que eu representei em verde aqui, só que ela é usada de uma maneira diferente. Quem determina o quanto dessa energia vai ser usada para gerar campo e o quanto vai ser usada para gerar trabalho mesmo, que é mover o motor nesse caso, movimentar o eixo, é a própria carga. Cada carga demanda uma proporção diferente desses dois tipos de energia, então nós não vamos nos ater a valores aqui. Como eu falei, não é um tipo diferente de energia, ela só é usada de forma diferente mesmo. O motor ele é construído com indutores, que são bobinas. As bobinas têm uma característica que é armazenar uma pequena quantidade de energia em forma de campo magnético. A mesma coisa acontece com os capacitores. Então, tanto as bobinas do motor quanto os capacitores, eles têm essa característica que é armazenar uma pequena quantidade de energia. Isso acontece tanto em corrente contínua, quando se alimenta com positivo e negativo, quanto em corrente alternada, quando se alimenta com fase e neutro, ou de repente duas fases. Só que em corrente contínua, uma vez que o indutor ou o capacitor também, eles são alimentados, eles mantêm essa carga enquanto estiverem alimentados. Já na corrente alternada, por conta da inversão na polaridade da tensão, uma hora estando aqui no positivo, outra hora estando no negativo, esse indutor ou capacitor vai ficar se carregando e se descarregando na mesma velocidade que acontecem esses ciclos aqui. Cada vez que inverte a polaridade, acontece um ciclo de carga e descarga. Acontece que o indutor e o capacitor, eles se carregam e se descarregam em um período oposto aqui na nossa tensão senoidal, que é a tensão que vem aqui da rede. E é aí que está o pulo do gato. Enquanto um está carregando, o outro está descarregando e vice-versa. Sendo assim, se eu dimensionar o capacitor corretamente, ele e o motor podem se autossuprir, eliminando a necessidade de eu buscar essa energia aqui da concessionária. Eles podem se autossuprir. Então o motor vai continuar buscando essa energia aqui que eu representei em verde, que é a responsável por mover o eixo do motor, enquanto que a parte necessária para gerar campo, que é essa que eu representei em vermelho, ele busca direto aqui no capacitor. Na verdade, ele vai até trocar energia com o capacitor, né? Enquanto o capacitor está carregando, o motor está fornecendo essa energia. E enquanto o indutor está carregando, quem fornece é o capacitor. Ninguém está gerando essa energia aqui, né? Ela só é trocada entre capacitor e motor. Um acaba armazenando no período oposto do outro, então enquanto um devolve, o outro carrega, e vice-versa. É por isso que o capacitor precisa ser dimensionado corretamente. Não adianta encher de capacitor aqui, porque se colocar capacitor demais, é o capacitor quem vai buscar essa energia aqui da rede. Então é necessário que se dimensione da forma correta para que a quantidade de energia armazenada em cada um seja equivalente e dessa forma eles consigam se autossuprir. E reforçando de novo, né, essas duas energias aqui representadas em verde e vermelho não são energias diferentes.
é o mesmo tipo de energia, só que usada de uma maneira diferente. Como eles ficam nessa troca aí, armazenando e devolvendo energia, então nós chamamos de uma maneira diferente para poder diferenciar. A energia que é usada para movimentar o motor, que está representada em verde, ela é chamada de energia ativa ou potência ativa, enquanto que a energia usada para criar o campo magnético no motor é a potência reativa. O capacitor ele não está aqui gerando energia reativa para o motor, ele está trocando energia reativa com o motor e por isso então que ela não precisa vir da concessionária. E é por isso então que a corrente cai, porque antes nós tínhamos potência ativa e potência reativa vindo da concessionária. Nesse caso, estamos somente com a potência ativa, porque a reativa está vindo aqui do capacitor. Por isso, a corrente vai ser menor, porque tem menos carga passando por esse condutor. Se juntarmos a potência reativa do motor com a potência reativa do capacitor, elas se anulam justamente pelo fato dessa armazenagem, dessa carga e descarga acontecer em momentos diferentes. Essa é a base da correção do fator de potência. Se eu te ajudei de alguma maneira com esse vídeo, por favor, deixa o seu like e deixa um comentário também falando sobre o tema de hoje, sugerindo um tema para um próximo vídeo, ou o que você quiser. Para você não custa nada, mas para mim é o que possibilita continuar gravando conteúdo com frequência aqui para o canal.